Um amperímetro pode ser usado para medir a resistência elétrica de resistores. Para isso, monta-se o circuito mostrado na figura. Então, a gente tem uma bateria aqui, o amperímetro está ligado aqui. Aqui, a gente tem um buraco, né? O ponto P e Q são um buraco desse jeito que ele está aqui, não está passando corrente nenhuma, porque está aberto o circuito. E aqui tem um outro resistor. Essa setinha cortando ele significa que a resistência desse daqui pode variar. Então, eu posso... Normalmente, ele tem um botãozinho que gira, daí você gira e escolhe a resistência que você quer para ele. Aí ele fala o seguinte: nesse circuito, o amperímetro é ligado a uma bateria de 1,5 volts e uma resistência variável R. Inicialmente, os terminais P e Q, indicados na figura, são conectados um ao outro, ou seja, ele vai ligar o P no Q. E aí vai ficar assim exatamente o nosso circuito, só que com aqui fechado. Nessa situação, a resistência variável é ajustada de forma que a corrente no circuito seja 1 mA, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 3 A. Guilherme utiliza esse circuito para medir a resistência R' de um certo componente. Para isso, ele conecta este componente, esse que ele quer saber o valor da resistência, aos terminais P e Q, ou seja, ele vai separar os dois que estavam grudados e vai grudar cada um em uma perninha do resistor novo, que é o que ele quer saber o valor da resistência. E aí, quando ele fez isso, ele não mexeu mais nesse daqui, ou seja, ele ficou com o valor que estava antes, e a corrente mudou, porque agora eu tenho um elemento novo no meu circuito. Então, eu tenho agora uma corrente de 0,3 mA, 0,3 vezes 10 elevado a menos 3 A. Com base nessas informações, determine o valor da resistência R', que é o novo. Então, vamos lá. Na situação 1, o que a gente tinha? Então, na situação 1, a gente tinha um único resistor. O amperímetro não vou nem desenhar, ele só serve para medir a corrente. Então, eu sei que a corrente sai do mais, vai para o menos e tal. Se eu tenho só um resistor, eu só faria URI aqui, tranquilíssimo, e acharia o valor dessa resistência. Mas não ia adiantar muita coisa, porque não é ela que a gente quer. A gente quer o R'. Então, vamos pensar na situação 2, em que existe um R'. Na situação 2, a gente vai ter dois resistores, o R e o R'. E eles estão, os dois, no mesmo, sem nenhuma separação, né? Então, eles estão associados em série, eles estão na sequência um do outro. Se a gente quiser transformar esses dois em um resistor equivalente, para daí poder fazer o URI, né, já que ele vai ser o resistor, esse resistor equivalente vai ser a soma dos dois, vai ser o R mais o R'. Então, se eu fizer o URI, eu descubro o equivalente. E o equivalente é a soma dos dois. Como é que eu vou descobrir só o R' se eu não souber o R? Então, eu preciso do R. Então, vamos descobrir o R lá na situação 1, daí a gente volta aqui para terminar. Então, a gente tem o que é a DDP da bateria, 1,5 volts. A gente tem a corrente 1 mA, 1 vezes 10 elevado a menos 3. E a gente quer o R, que não é o que a gente quer, não é a nossa resposta, tá? Mas a gente precisa dele para chegar na resposta. A gente vai fazer o URI, 1,5 é igual a R vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3, passa dividindo. 1,5 dividido por 1 dá 1,5. E aqui em cima não tem potência nenhuma, então é como se fosse 10 elevado a 0. 0 menos 3, porque eu vou substituir os expoentes, já que eu estou dividindo as potências de mesma base. Vai ficar 0 mais 3, que dá 3. Ou seja, se eu pegar essa potência aqui e passar para cima, ela vai passar positiva. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 3 ohms, que seria tipo 1.500 ohms, ok? Por que eu fiz isso? Porque eu vou precisar dele para substituir aqui no final. Então, vamos fazer agora a mesma coisa para esse nosso circuito equivalente da situação 2. A gente tem a mesma DDP, porque é a mesma bateria, ele não trocou a bateria, então é 1,5 ainda volt. A corrente mudou, agora é 0,3, igual ele tinha falado, né? Vezes 10 elevado a menos 3, faltou o A de ampere. Eu tava meio com a cabeça na lua que eu fiz esse slide, né? E a resistência equivalente é o que a gente vai descobrir para poder descobrir o R'. Então, URI, 1,5 é igual a resistência equivalente, olha que feio, vezes 0,3 vezes 10 elevado a menos 3, passa dividindo de novo, ó. 1,5 dividido por 0,3, eu poderia cortar a vírgula, ia ficar 15 dividido por 3. Já que os dois têm uma casa decimal, eu posso cortar, não tem problema nenhum, né? 15 dividido por 3 é 5. E aí, de novo, eu pego a potência, passo para cima, vai ficar 10 elevado a 3. Então, 5 vezes 10 elevado a 3 seria 5.000 ohm. Então, eu sei o REC, eu sei o R, eu quero o R, linha. Então, o REC, 5 vezes 10 elevado a 3, é 5.000. O R, que a gente calculou na primeira parte, 1.500. E o R' é o que a gente quer descobrir. Então, vou substituir nessa formulinha aqui da resistência equivalente. 5.000 é igual a 1.500 mais R'. Passo 1.500 para o outro lado subtraindo. 5.000 menos 1.000 dá 4.000. Menos 500, 3.500. Então, nosso R' vale 3.500 ohm. E
É isso que ele queria saber, o valor do R', calculamos,